Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui a gente vai dar prosseguimento nessa aula à nossa parte de bioquímica, beleza? Finalizando a parte bioquímica de compostos orgânicos, ou seja, a gente vai ver a parte de ácidos nucleicos, tá? Essa vai ser a primeira parte, vão ter outras partes, igual eu tenho feito aquele esquema, beleza? Mas vamos começar o finalzinho de bioquímica, ácidos nucleicos. Basicamente, quem são os meus ácidos nucleicos? Se vocês lembrarem no contexto histórico, como eles foram descobertos, a gente observou moléculas com caráter ácido, daí o nome ácidos, óbvio, e nucleicos veio porque elas foram descobertas no interior do núcleo, obviamente de células eucariotas, tá? Então, nesse contexto, eles encontraram moléculas que são polímeros, moléculas poliméricas, moléculas grandes, formadas pela repetição de uma unidade que é o nucleotídeo, beleza? Mas que elas eram encontradas no núcleo e tinham caráter ácido. Por isso que, no contexto da história da ciência, aí, elas foram descritas como ácidos nucleicos. A gente sabe que essas moléculas não vão ser encontradas somente no núcleo, tá? Eu vou falar disso mais pra frente, mas esse nome ficou. Então, basicamente, são moléculas de caráter ácidos ou polímeros de caráter ácido formados por nucleotídeos que foram descobertos no núcleo, por isso o nome, tá? Qual é a função básica dessas moléculas? Elas vão estar relacionadas a armazenamento e transmissão de informações genéticas, beleza? Em outras palavras, eu posso falar expressão de proteína, porque o DNA, que aí é o que a gente vai ver aqui, basicamente os nossos ácidos nucleicos são dois tipos, tá? Ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico, beleza? DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Basicamente, o DNA ele vai armazenar os genes e ele vai ser transcrito para a forma de um RNA. E esse RNA vai trazer essa informação para que o ribossomo leia e traduza na forma de proteína. Então, basicamente, a expressão de um gene é basicamente a produção de uma proteína, baseada na informação genética do DNA, beleza? Então vamos lá, esse ácido ribonucleico, ele é aquele que a gente tem a sigla de RNA, tá? E aportuguesando, trazendo para o português, a sigla fica ARN. Então não estranhe se no material, em alguma questão ou em qualquer local que vocês vejam, eles se refiram ao ácido ribonucleico como ARN. Isso daqui é para, no contexto, perdão, na linguagem espanhola, tá? No espanhol, e na língua portuguesa, beleza? RNA é do inglês, tá? A sigla ADN é DNA, beleza? Na língua espanhola e na língua portuguesa. E DNA na língua inglesa, tranquilo? Basicamente, então, polímeros com caráter ácidos formados por nucleotídeos. Então, quem são os meus nucleotídeos? Aqui eu fiz dois esquemas, tá? Um esquema um pouco mais detalhado, que ficou até relativamente confuso. Peço desculpa a vocês aí, mas numa próxima aula eu vou trazer isso novamente, vai ficar mais tranquilo, tá? Eu tenho aqui uma estrutura que eu pontilhei em laranja, que é o fosfato. Uma outra estrutura que eu pontilhei aqui, que era para ser um roxo, mas ficou quase azul, que é a pentose, que é um açúcar. E aqui o que eu pontilhei em verde, que é a base orgânica nitrogenada, ou somente base nitrogenada, tá? Esse esquema aqui, ele mostra de maneira mais detalhada a estrutura, mas na maior parte das vezes vocês vão ver um esquema como esse, tá? Que é uma simplificação dessa estrutura aqui, beleza? Fosfato, um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, tá? E a base orgânica nitrogenada, tá? Lembrando vocês, isso daqui é um nucleotídeo. Aí, por exemplo, vai variar esse meu nucleotídeo de acordo com a pentose, de acordo com a base nitrogenada. Por exemplo, de 2 anéis que a gente vê aqui, eu tenho adenina e guanina.
beleza? E como é que eu sei que isso daqui é um nucleotídeo de DNA ou de RNA? Eu tenho que variar a minha pentose. Se a minha pentose ela tiver esse oxigênio aqui, essa hidroxila com esse oxigênio aqui, né? Ele vai ser um ribonucleotídeo. Isso vai ser uma ribose. Se ele perde esse oxigênio daqui, isso se torna uma desoxirribose. Beleza? Lembrando que lá na química, né, vocês vão estudar sei lá, em algum contexto aí, eu não sei se é IUPAC, o que é, mas nomenclatura das moléculas, né? Aí para isso vocês têm que conseguir, por exemplo, determinar quem é o carbono 1, quem é o carbono 2, quem é o carbono 3, quem é o carbono 4 e quem é o carbono 5 dessa nossa pentose. Beleza? Tranquilo isso? Perdão, eu fiz errado aqui. Esse daqui seria o 1, esse daqui seria o 2, esse é o 3 mesmo, esse é o 4 e esse é o 5. Por quê? Você vai sempre começar a enumerar da cadeia lateral mais longa, né? Ou da dupla ligação mais próxima. Como não existe aqui uma dupla ligação nessa pentose, você vai dessa cadeia lateral mais longa, que vai ser a base nitrogenada. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Depois vocês vão ver a importância de saber a posição desses carbonos aqui, para quando a gente vai falando de síntese de DNA, produção de novas moléculas de DNA. Aí vocês têm, provavelmente ouviram falar alguma vez na vida, que a síntese de DNA ocorre do carbono 5' para o 3', beleza? Isso daí vai fazer sentido quando vocês se lembrarem disso daqui, dessa disposição numérica aqui dos carbonos da pentose. Então, voltando aqui ao que eu queria falar. Isso daqui é um nucleotídeo, que é a unidade que forma o DNA ou que forma o RNA. Vai depender da pentose e da base nitrogenada, tá? Agora, se eu acrescentasse aqui, por exemplo, outro fosfato e mais outro fosfato, e aqui na minha base eu tivesse uma adenina, isso daqui que vocês enxergariam é algo que a gente chama de adenosina trifosfato. É um ATP, beleza? Então, basicamente, quem é o ATP? É um nucleotídeo de adenina com 3 fosfatos, tá? Aí, quando eu estou falando, por exemplo, de, sei lá, ADP, ou seja, meu ATP menos um fosfato, ele perdeu esse fosfato aqui nessa ligação. É um nucleotídeo de adenina com 2 fosfatos. AMP é o próprio nucleotídeo de adenina, beleza? Que é esse que eu construí aqui inicialmente para vocês, tá? E uma outra parada interessante é o seguinte: se eu considero somente a pentose e a minha base nitrogenada, ou seja, se não existe esse fosfato aqui, isso daqui não é chamado de nucleotídeo, é chamado de nucleosídeo, tá? Então isso às vezes cai em prova para meio que confundir vocês, tá? Quando eu tenho a pentose, a base nitrogenada, mas não tenho fosfato, é um nucleosídeo. Quando eu tenho um fosfato, aquilo é um nucleotídeo, tá? Tranquilo? Se eu tenho 3 fosfatos e a minha base é a adenina, eu tenho um ATP, adenosina trifosfato. Tranquilo isso, gente? Beleza. Dando prosseguimento, eu construí aqui um quadro comparativo para gente entre DNA e RNA. São as principais características que vocês têm que saber, são características mais gerais, mas de extrema importância. Por exemplo, a molécula de DNA ela é formada por quantas fitas? 2 fitas, enquanto que a molécula de RNA é formada por uma fita, beleza? Tanto é que a gente se refere ao DNA como uma molécula que é dupla fita espiralizada, ou uma dupla fita helicoidal, beleza? Ou seja, são 2 fitas que vão formar uma estrutura em hélice helicoidal, beleza? A pentose do DNA é a desoxirribose, que é aquilo que eu falei. Se eu perdi um oxigênio, eu tenho uma desoxi.
Se a minha pentose é a ribose, sem oxigênio, vai ser uma desoxirribose. A pentose do RNA é a ribose. Então, se nesse nucleotídeo aqui eu tenho esse oxigênio, esse meu nucleotídeo é um ribonucleotídeo, porque é um nucleotídeo de ribose. As bases nitrogenadas, eu tenho adenina, timina, guanina e citosina para o DNA, beleza? A, T, G, C. Se eu estiver falando de RNA, eu também teria adenina, guanina e citosina, mas eu não tenho a timina. No lugar da timina, o que eu vou encontrar vai ser uma uracila ou uracil, tá? Tanto faz o termo aí, uracila ou uracil, beleza? Então, no DNA, uma base nitrogenada exclusiva dele é a timina, no RNA, uma base nitrogenada exclusiva dele é a uracila, tranquilo? E esses locais aqui são os locais em que eu encontro DNA e RNA nas nossas células. Então, se eu estou me referindo a DNA em células eucarióticas, tá? Eu só vou encontrar o DNA no núcleo. O único momento que o DNA sai do núcleo em célula eucariótica é quando a gente está falando de divisão celular. Quando a gente está falando de mitose ou de meiose, que a carioteca ela é desfeita, tá? Ela é degradada. Então esse DNA vai ficar em contato com o citoplasma. Não tem jeito, tá? E esse DNA nessa hora de divisão celular, ele vai estar na forma mais condensada, na forma de cromossomo. Já quando eu falo de procariotos, que não tem uma membrana que delimita o núcleo, esse DNA está no citoplasma, beleza? Quando eu me refiro a RNA, eu encontro o RNA também no núcleo, porque o RNA é sintetizado a partir do DNA. Se o DNA não sai do núcleo, eu também encontro esse RNA no núcleo. Mas depois que esse RNA é produzido no núcleo, e ele sai desse núcleo e vai para o citoplasma, tá? Lá no citoplasma, esse RNA, se for RNA mensageiro, ele vai encontrar, por exemplo, o ribossomo livre e vai atuar na síntese proteica. Ou se for um RNA ribossômico, ele lá dentro do núcleo, no nucleolo, vai interagir com proteínas ribossômicas e vai formar para a gente o ribossomo. Então, basicamente, o ribossomo, que é aquela organela proteica que faz a síntese de proteína, ele é formado por proteínas ribossômicas e RNA ribossômico. E o retículo endoplasmático granular, antigamente conhecido como retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter na sua membrana ribossomos aderidos. Então, os ribossomos eu encontro no núcleo do citoplasma, no retículo endoplasmático granular e no próprio ribossomo. Beleza? Show de bola! E aqui eu fiz uma outra estrutura pra gente, tá? Uma estrutura pra gente entender umas diferenças básicas aqui entre DNA e RNA. Aqui eu repeti as informações que eu tenho na tabela. Eu tenho DNA, uma dupla fita, beleza? Ele é formado por desoxirribonucleotídeos, tá? Que são nucleotídeos de desoxirribose. E eu tenho a timina como uma base característica do DNA, beleza? Como é que fica o emparelhamento de base nitrogenada? Também conhecido como pareamento de base. O que é isso? Se vocês olharem essa estrutura, eu tenho essa parte de fora. Como assim essa parte de fora? Essa porção aqui, ó, que a gente desenha primeiro, essa parte que eu fiz em rosa, isso é o que a gente chama de esqueleto açúcar fosfato. Como assim esqueleto açúcar fosfato? Isso daqui é basicamente essa estrutura fosfato com a estrutura pentose, beleza? E isso fica externo na molécula de DNA, está voltado para fora. Tá? Imagina aquela escada em caracol, tá? Aquela escada em espiral. Imagina o corrimão, tá? Dessa escada. Esse corrimão é o que a gente chama de esqueleto açúcar fosfato. Tá? E vai existir, voltado para o interior da escada, o que seria talvez o degrau aí, estruturas assim. O que serão essas estruturas? Essas são as bases nitrogenadas. E entre as bases nitrogenadas, que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho as pontes de hidrogênio. Quem são as pontes de hidrogênio? São as interações entre as bases nitrogenadas que mantêm essas duas fitas unidas.
beleza? Então imagina o seguinte, sabe aquela escada, tipo, escada tradicional mesmo? Você tem aqui uma madeira, uma outra madeira. Aí entre essas madeiras aqui, você tem os degraus, tá? Aqui um degrau, outro degrau, outro degrau, e assim vai, beleza? Imagina se eu conseguisse pegar e torcer isso daqui. Existe até uma, não vou chamar de experimento, mas um modelo que a gente faz em sala de aula, principalmente nos anos anteriores, no fundamental, a gente pega um arame e um outro arame, tá? Aí entre esses arames, a gente vai colocando jujuba, não entre. A gente vai perfurando as jujubas com um arame, vai perfurando a jujuba com outro arame. Entre uma jujuba e outra, a gente coloca palito de dente. Então repara como é que fica a estrutura. Um arame, um outro arame. Perfurei, coloquei uma jujuba, uma outra jujuba, uma outra. Aqui é a mesma coisa. Aí entre uma jujuba e outra, palitos de dente. E depois eu torço a estrutura. É mais ou menos assim que eu enxergo a estrutura do DNA. Beleza? E a partir desse DNA ocorre a síntese de RNA. Beleza? Esse RNA que é produzido a partir do DNA, ele vai ser de uma única fita. Ao invés de ter desoxirribonucleotídeos, ele vai ter ribonucleotídeos. E ao invés de ter uma timina pariano com adenina, ele vai ter uma uracila pariano com adenina. Beleza? Uma coisa interessante do RNA que eu não vejo no DNA são o que eu chamo de códons, tá? Esses códons, eles são formados por trincas de bases nitrogenadas, tá? Por exemplo, AUG, GCC, UAU e assim por diante. Essas trincas de bases formam pra gente o que a gente conhece como códon, tranquilo? Uma coisa que a gente vai vendo para frente é a síntese de DNA, é a transcrição, que é a síntese de RNA, e a tradução, que é a síntese proteica, beleza? Isso a gente vai ver para frente. Mas até aqui, o que é importante você se lembrar, tá? Essas características gerais que eu falei com vocês e alguns detalhes que são interessantes para vocês entenderem o porquê das coisas. Por exemplo, por que o DNA ele vai perder esse um oxigênio da pentose? Ao invés de ser uma ribose, será uma desoxirribose. Porque se ela tem menos um oxigênio, ela é menos oxidada. Tá? Essa pentose ela vai ser menos oxidada com menos um oxigênio, com menos um oxigênio, do que, por exemplo, essa própria estrutura que eu esquematizei. Essa estrutura, como tem esse oxigênio aqui, ela é uma ribose. Se ela perde esse oxigênio daqui, ela se torna uma desoxirribose. A desoxirribose, por ser menos oxidada, ela é mais estável. O DNA é uma molécula gigantesca, muito maior que o próprio RNA, e ela é uma molécula que não pode ser degradada, não pode ser destruída rapidamente, porque ela está envolvida com toda a produção de estruturas da célula, beleza? Produção de membrana, produção de outras organelas, produção de proteínas, produção de lipídio, produção de carboidrato, produção de enzima, produção de tudo da célula vem a partir do próprio DNA. Já o RNA, ele é formado a partir do DNA. Então, se esse meu RNA ele for oxidado, ele for degradado a partir, sei lá, de 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes que ele foi lido, não tem problema. É só sintetizar um novo RNA. É como se o DNA fosse o molde e o RNA fosse aquilo produzido a partir do molde. Imagina uma fábrica de tênis. Você tem um molde de um pé 42 e você vai fabricar modelos diversos de tênis no tamanho 42. Beleza? Então o DNA é o molde e o RNA vão ser os modelos de tênis naquele molde. Tranquilo? Galera, eu vou fechar por aqui para não me estender muito. E numa próxima aula a gente continua essa partezinha aí até chegar na parte de síntese de DNA, síntese de RNA e síntese proteica, tá? Que é a replicação do DNA, é a transcrição do RNA e é a tradução da proteína. Tranquilo, galera? Grande abraço aí e bons estudos!